Fala, gente, bem-vindo, aluno, aluna. Mais uma aula de psicanálise. Última aula nós falamos sobre a segunda tópica de Freud, né? Na verdade, a primeira e a segunda aula nós abordamos inicialmente consciente, pré-consciente e o inconsciente, que é o principal campo de estudo da psicanálise. E depois falamos sobre id, ego e superego, já um desenvolvimento mais estrutural, né, da psicanálise, que nós chamamos de segunda tópica de Freud. Então, a primeira tópica, consciente, inconsciente, pré-consciente. Segunda tópica, id, ego e superego. E na aula de hoje vamos falar sobre neurose e psicose. Tem até um livrinho aqui, que é uma coletânea de textos de Freud para abordar neurose e psicose. Tem também neurose, psicose e perversão, né, que aparece aqui no título dessa coletânea de textos, mas nós vamos enfatizar somente neurose e psicose. Para recordar, né, para aprender sobre neurose e psicose, é necessário recordar o conceito de id, ego e superego, que vai ser a base para a ilustração da nossa aula, que é uma aula focada em termos psicanalíticos, mas com uma ênfase em Freud. Lógico que em outras análises mais modernas, pós-freudianas, vai ter muitas vezes uma visão um pouco diferente, mas de forma clássica, falando de Freud, esse é o contexto e esses são os conceitos que nós vamos abordar. Vamos começar falando um pouquinho sobre as neuroses. Olha essa imagem que aparece aí para você. Basicamente, a neurose é um distúrbio devido a um recalcamento. Lembre que recalcamento é você afundar um desejo, é você prender um desejo ali, um desejo que fica recalcado, que fica preso. Esse desejo lá no inconsciente, muitas vezes impulsionado pelo id, o id, aquela busca intensa pelo prazer, impulsiona o ego, que diz respeito a mim, né, a minha consciência. E quando há essa luta do id com o ego para a realização de um desejo, na busca desenfreada por um prazer, nós temos a neurose. Como vocês podem observar aí nesse quadro, nessa imagem, lógico que existem outras classificações, mas eu quis trazer essas três classificações para ser mais breve e mais didático. Nós temos a neurose histérica, em que os sintomas expostos, né, manifestos, muitas vezes vão estar relacionados a tiques, dores, espasmos. Temos a neurose obsessiva, onde vai ocorrer uma sequência de pensamentos incontroláveis e repetitivos. É aquela coisa de ver se você trancou de verdade ali, né, a porta, se você não trancou a porta, se você deixou o ferro desligado, se você não deixou o ferro desligado. E vamos ter a neurose fóbica. A neurose fóbica já é uma ação de projeção de traumas em coisas, animais, objetos, pessoas, em situações, como, por exemplo, a aracnofobia, né? A fobia, o medo intenso, ali, incontrolável de aranhas e dentre diversos outros tipos de fobias, de medos que existem. Na psicose, diferentemente da neurose, vai ter uma desestruturação da realidade. Na neurose, são apenas modificações, não ocorre uma desestruturação da realidade, nem perda de valores. Mas na psicose, não. Na psicose é uma desestruturação da realidade. Então, se pensarmos no id como uma busca pelos desejos, né, pelos prazeres, se pensarmos no ego como o eu, lembre-se daquelas duas primeiras aulas, o id como um capetinha, né, como nos desenhos ali me influenciando a alcançar os meus prazeres a todo custo, o superego como uma moralidade, o anjinho ele me impulsionando a fazer aquilo que é considerado como o correto dentro da moral vigente, daquela que nós estamos inseridos, e o ego sou eu, que estou no meio desse conflito. Imagine que o id se una com o ego, o id junto com o eu, em uma luta contra o mundo externo, em uma luta contra a realidade que é imposta. E aí vai surgir o que nós chamamos, o que é conhecido, sobretudo através dessa análise de Freud, e esse livro Psicose, Neurose e Perversão ajuda muito a entender
esse pensamento freudiano, vão surgir as psicoses. E olha esse quadro que aparece para vocês, que ele ilustra muito bem, assim como o quadro das neuroses. Nós vamos ter a psicose tida como psicose esquizofrênica. Na psicose esquizofrênica, basicamente, há um afastamento do indivíduo de si mesmo. Esse afastamento do indivíduo de si mesmo, basicamente, vai ser classificado como uma psicose esquizofrênica. Temos a maníaco-depressiva, e a maníaco-depressiva, que hoje também é conhecida como transtorno bipolar. Esse transtorno de bipolaridade diz respeito aos dois termos que dão nome a essa psicose, maníaco-depressiva, porque são esses dois termos, eles representam duas ações antagônicas, assim. Maníaco com uma euforia mais intensa e depressivo com uma questão mais melancólica, né, com muito menos intensidade. A maníaco-depressiva, como eu disse, ela é também conhecida como transtorno bipolar. E por último, mas não menos importante, nós temos a paranoia. A paranoia já vai dizer respeito, assim como ilustração, àqueles delírios de perseguição, né, de forma básica, aqueles delírios de perseguição. Então hoje nós falamos um pouquinho sobre a psicose e a neurose, diferenciando uma da outra e trazendo essas categorias. Recordando que quando nós falamos sobre a neurose, nós vamos ter a neurose histérica, obsessiva e fóbica, na análise mais clássica. Na psicose, nós vamos ter a psicose esquizofrênica, maníaco-depressiva e a paranoica. E nas próximas aulas nós vamos dar uma aprofundada no estudo de alguns desses distúrbios psíquicos. Aguardo vocês.